Olá, queridos amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou a missionária Alessandra Rocha do canal A Verdade que Fortalece. Este canal que foi criado para estudarmos a Bíblia Sagrada verso a verso, o texto em seu contexto, com a finalidade de alcançarmos o maior entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas e para que possamos edificar e fortalecer a nossa fé. Estamos na nossa terceira aula da Epístola aos Filipenses, carta na qual se apresenta como o grande estandarte da alegria que transborda em meio da dor, e que nós a intitulamos de O Incentivo à Alegria de Viver em Cristo, o nosso recurso triunfante. Estamos estudando a unidade 1, a situação e o trabalho de Paulo em Roma. Estaremos abordando hoje, dentro dessa unidade, a ação de graças e a oração de Paulo aos Filipenses, que está em Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Neste trecho da carta, Paulo é sempre agradecido por tudo que ele tem recebido do Senhor, e ele vê os irmãos em Filipos como uma dádiva de Deus, porque o ajudaram desde o início do seu serviço de evangelização. Paulo tem saudade deles na terna misericórdia de Jesus Cristo, mas ao invés de orar pelo próprio desejo de os ver de novo, ele ora pelo crescimento espiritual deles. Se eles crescerem em amor, com conhecimento e discernimento, Paulo sabe que terá a oportunidade de os ver novamente após essa vida, que é mais importante que os ver outra vez nessa vida. O desejo dele é que Deus seja glorificado pelo crescimento frutífero dos irmãos em Filipos. Este é o assunto que iremos abordar na nossa aula de hoje. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo, tenho que informar aos irmãos que na descrição desse vídeo vocês encontrarão a bibliografia, que é a lista dos autores e teólogos que nós consultamos para realizar as nossas aulas. E também esclarecer a todos que vocês podem encontrar a lista de todas as aulas disponíveis do canal de uma forma rápida no YouTube, que é através da hashtag AVF Alessandra Rocha, tudo junto, entre aspas, e em letra minúscula. E pedir aos irmãos que deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e participem das nossas aulas. É importante para nós. Estamos aprendendo e crescendo ao longo desta obra, buscando semear a palavra de Deus com simplicidade e objetividade. E peço a vocês que orem por esta obra e por todos os ouvintes. Todos nós carecemos de oração, a fim de que o Espírito Santo faça a transformação necessária em nossas vidas. E não se esqueçam de divulgar o nosso canal, para que juntos nós possamos evangelizar e fortalecer vidas com o estudo da palavra de Deus. Dito isso, vamos orar antes de iniciar nossa aula. Senhor nosso Deus, gracioso e generoso Pai, colocamos o nosso coração em Sua presença, suplicando a Sua graça para compreendermos este estudo e que possamos colocar em prática os princípios cristãos aqui ressaltados. Capacita-nos, ó Senhor, para sermos instrumentos para a glória do Teu santo nome. Nós te pedimos, nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ação de graças e oração. Vamos ler Filipenses no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Dou graças a meu Deus por tudo o que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vimos aqui do versículo 3 ao versículo 11 do capítulo 1 de Filipenses as características da vida cristã. Nesta perícope, evidenciamos os verdadeiros sinais da vida cristã.
a alegria cristã, o sacrifício cristão, a comunidade cristã, o progresso cristão e a meta cristã. Vamos agora comentar cada destaque que fizemos na leitura dos versículos de hoje. Nesta passagem bíblica, verificamos a lembrança de que se liga a gratidão e dão verdadeiros sinais da vida cristã. O primeiro dos sinais é a alegria cristã. A alegria é ligada à oração cristã. A alegria de levar os que amamos e os que são queridos perante a misericórdia de Deus. Um propósito de oração sempre tem de ser a causa profunda de alegria e paz. O poder levar perante Deus em nossas orações os nossos próximos e a todos os homens do mundo. Vimos que há alegria de que Jesus Cristo seja pregado. Quando o homem desfruta de uma grande bênção, seu primeiro impulso deve ser compartilhá-la. Há alegria no pensar que o Evangelho é pregado por todo mundo e que um e outro e aqueles são alcançados pelo amor de Cristo. Há também a alegria da fé. Se o cristianismo não for capaz de fazer feliz a um homem, não há nada que possa fazê-lo. Há certo tipo de cristianismo que é sempre torturado e agonizante. Mas o cristianismo é a fé do coração feliz e a face radiante. Há também alegria de ver unidos os cristãos. Não há paz para ninguém quando as relações humanas se rompem e o homem está em litígio com o homem. Não há nada mais bonito que uma família intimamente unida pelo amor e uma igreja cujos membros vivem unidos, porque são um em Cristo Jesus, seu Senhor. Somente em Cristo pode viver-se o encanto de uma perfeita relação humana. A alegria do sofrimento por Cristo. Sofrer por Cristo é um privilégio, porque é uma oportunidade de demonstrar sem equívocos como vivemos nossa lealdade e de participar efetivamente na construção do reino de Deus. A alegria do encontro com a pessoa amada. A vida está cheia de separações e sempre há alegria quando temos notícias de pessoas que amamos e da que estamos separados por algum tempo. Vale a pena lembrar que podemos alegrar facilmente aqueles que nos amam, mantendo-nos em contato com eles. Em contrário, podemos causar-lhes preocupação. A alegria da hospitalidade cristã. Há lares de portas fechadas e há lares de portas abertas. A porta fechada é a do egoísmo não cristão. A aberta é das boas-vindas e do amor cristão. É maravilhoso ter uma porta da qual o estranho e o aflito sabem que nunca serão rechaçados. A alegria do homem em Cristo. Já vimos que estar em Cristo é viver em sua presença como um pássaro no ar, como o peixe na água e as raízes da árvore na terra. Pertence à condição humana sentir uma profunda felicidade no encontro com as pessoas que amamos. E Cristo é aquele que ama e o amado de quem nada no tempo e na eternidade pode nos separar. A alegria daquele que ganhou uma alma para Cristo. Os filipenses são a alegria e a coroa de Paulo, porque ele foi o meio para levá-los a Jesus Cristo. É a alegria que possuem os pais, os professores, os pregadores, de levar o amor de Jesus Cristo a outros, especialmente aos pequeninos. Certamente, aquele que desfruta de um grande privilégio não pode ficar satisfeito sem participá-lo a seus familiares e amigos. Para o cristão, a evangelização não é um dever, é uma alegria. Há também alegria no dom, que não consiste tanto no dom em si, quando em ter sido lembrados, em comprovar que alguém se preocupa e não se esquece. Não é o valor do dom o que nos interessa, é o próprio dom. Esta é a alegria que podemos oferecer a outros com muito maior frequência do que fazemos. Outra característica da vida cristã é o sacrifício cristão. Paulo diz que confia em Deus, que começou a boa obra nos filipenses, que continua e complete de tal maneira que estejam preparados para o dia de Cristo. Assim, Paulo considera a vida de cada cristão como um sacrifício preparado para oferecer-se a Jesus Cristo. É a mesma imagem de que encontramos em Romanos, onde disse que os fiéis ofereçam seus corpos como um sacrifício vivo, santo e irrepreensível a Deus. A vinda de Cristo será semelhante a de um rei.
Em tal ocasião, os súditos de um rei se sentem obrigados a apresentar-lhe oferendas como objeto de lealdade e amor. O único dom que Jesus Cristo deseja de nós está em nós mesmos e em nossas vidas. Deste modo, a tarefa suprema de cada vida não é outra coisa senão dispor de nossas vidas para oferecê-la a Jesus Cristo. Somente a graça de Deus nos dá essa capacidade. Desde o momento em que empreendemos o caminho cristão, a graça de Deus começa também a nos dispor como um sacrifício perfeito que se oferece a Jesus Cristo. E se continuarmos permitindo que sua graça trabalhe em nós, esta graça completará a sua obra para que cheguemos a ser o sacrifício perfeito. Observamos também outro ponto da característica da vida cristã, que é a comunidade cristã. Identificamos nos versículos que estamos estudando a ênfase no pensamento da comunidade cristã. O primeiro quanto ao que cada cristão participa da graça. Todos têm parte no dom comum da graça de Deus. São pessoas reunidas entre si porque têm a mesma dívida comum com a bondade e a graça divina. Os cristãos também são participantes na obra do Evangelho. Não só participam de um dom, mas também de uma tarefa que é a promoção do Evangelho. A defesa do Evangelho refere-se aos ataques que vêm de fora e de dentro da igreja. Os argumentos e os assuntos que os inimigos compartilham do cristianismo devem ser combatidos. Os cristãos devem estar dispostos a ser um defensor da fé e dar razões da esperança que possui. A confirmação do Evangelho consiste na edificação que se opera sua força e de dentro ao contribuir para o crescimento da fé dos cristãos e formá-los dentro da igreja. O cristão deve promover o Evangelho e defendê-lo contra os ataques de seus inimigos e edificar, fortificando a sua fé e a devoção dos amigos. Os cristãos participam também do sofrimento pelo Evangelho. Os filipenses tinham parte na prisão de Paulo. Quando quer que um cristão seja chamado a padecer pelo Evangelho, deverá encontrar fortaleza e folga ao lembrar que não sofre sozinho, mas sim é um dos grandes que fazem parte de uma companhia de seguidores em toda época, em toda geração e em países que sofrem por Cristo e não negam sua fé. Os cristãos são partícipes de Cristo. No versículo 8, Paulo usa a expressão "eu os amo com um profundo afeto", ou como em outra versão, com um íntimo amor em Cristo. Paulo quer dizer que suspira por vós com a mesma compaixão de Jesus Cristo. Eu os amo com o mesmo amor que Jesus Cristo os ama. O amor que Paulo sente para com seus amigos cristãos não é outro senão o próprio amor de Cristo. Quando realmente e efetivamente somos um com Cristo, seu amor passa por nós, a nossos semelhantes. Os homens são os quais ele ama e por aqueles que morreu. O cristão faz nada mais, nada menos que partícipes no amor de Cristo. A última característica observada da vida cristã é o progresso cristão e a meta cristã. No coração de seus fiéis, Paulo pede que o amor deles cresça a cada dia. E esse amor não é um mero sentimento. É um amor que tende a crescer continuamente em conhecimento e em percepção sensível, para que sejam cada vez mais capazes de distinguir entre o bem e o mal. O amor é sempre o caminho ao conhecimento. Se amamos algo, desejamos saber cada vez mais disso. Se amamos uma pessoa, queremos saber cada vez mais dela. Se amamos a Jesus, cada dia desejamos aprender mais dele e de sua verdade. Se o amor ferir torpemente e cegar os sentimentos da pessoa que se pretende amar, de maneira nenhuma é amor. Se realmente amamos a Jesus, seremos dóceis à sua vontade e aos seus desejos. Quanto mais o amamos a Cristo, mais sensível se tornará a nossa consciência. Quanto mais se apartará instintivamente do mal e desejará o bem. O verdadeiro amor conduz a um conhecimento, a uma obediência que cresce diariamente. Assim, o cristão será sincero e irrepreensível, será puro e não será causa de tropeço a outros.
O cristão é em si mesmo puro, mas com um amor e uma bondade de tal índole que atrai os outros à vida cristã e jamais causará repulsão. Finalmente, Paulo estabelece a meta cristã: viver uma vida que redunde em glória e louvor a Deus. O cristão não é bom porque pretende ganhar louvor, crédito, honra, prestígio para si mesmo, senão para Deus. O cristão jamais se destaca a si mesmo, mas sim a Deus, porque sabe e dá testemunho de que é o que é, não pelo seu próprio esforço pessoal, mas sim só pela graça de Deus. Assim, nessa perícope de estudo, vemos a glorificação em atitude de gratidão. Encontra-se expressões de gratidão, afeição pessoal, preocupação pastoral, súplica e adoração. Estes atributos caracterizam o ambiente na qual a carta é escrita e na qual também deve ser lida. Nestes versículos, Paulo indica 5 razões pela qual sente graça. Primeiro, pela recordação que ele tem dos irmãos. Recordação da sua amizade e irmandade. Está no versículo 3. Segundo, pela oportunidade de apresentar orações de intercessão por eles. Está no versículo 4. Terceiro, pela comunhão em Cristo que eles têm. Está no versículo 5. Quarto, pela segurança da salvação que eles têm. Está no versículo 6. Quinto, pelo amor mútuo na cooperação da graça de Deus, unindo-se no coração. Quando se lê os versículos, se sente uma grande influência e otimismo, em especial desde a cooperação até o amor, que é levado ao leitor em um plano de alegria ao iniciar a leitura da epístola. Os versículos levam a uma conclusão em oração de gratidão profunda, com uma declaração de glória a Deus nos versículos 9 a 11. Assim, queridos, chegamos ao final da exposição e análise dos versículos da aula de hoje. Passemos às nossas considerações finais. Paulo demonstrou uma recordação cheia de gratidão, uma intercessão cheia de alegria e um agradecimento cheio de entusiasmo e uma oração cheia de fervor. Crescer como um cristão é crescer na verdade. Nada impede tanto o crescimento quanto a ignorância. John MacArthur faz um comentário muito prático ao apresentar 10 elementos que impedem a alegria cristã. Primeiro, salvação falsa. Segundo, a influência de Satanás e seus demônios. Terceiro, entendimento inadequado da soberania de Deus. Quarto, falta de oração. Quinto, os baixos emocionais que seguem um alto espiritual. Sexto, enfoque em circunstâncias. Sétimo, falta de gratidão. Oitavo, esquecer as bênçãos de Deus. Nono, viver na carne em vez de no espírito. 10. Resistência em aceitar perdão. O fruto de justiça é por meio de Jesus Cristo. O fruto não é produção da própria igreja. A seiva que nos faz frutificar é Cristo. Dele vem a força e o poder. O que existe de bom em nós é a obra de Cristo. Encerramos a nossa aula de hoje. Vamos orar, queridos, encerrando a nossa aula? Senhor Deus, estudamos aqui os sinais da vida cristã. Senhor, que verdadeiramente nossa vida seja transformada por meio das verdades que estudamos. Que o Espírito Santo possa nos conduzir como filhos amados do Pai a desfrutar da alegria, comunhão e dos sacrifícios pessoais necessários para que o caráter de Cristo resplandeça em nossas vidas. Nós te bendizemos, te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós nos despedimos agora, agradecendo a vocês pela audiência e a Deus, mais uma vez, pela liberdade e oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus, que é a verdade que nos fortalece. Abraço a todos, até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Até lá.